Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te passar um método, um passo a passo para você escolher ações com foco no longo prazo. Primeiro é importante a gente destacar a importância de um método, né? Hoje em dia existem mais de 400 empresas listadas em bolsa. Imagina, se você fosse analisar cada uma delas, uma por uma, você ia se perder muito rápido e com certeza não ia conseguir analisar todas. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um método muito simples de você analisar ações, que aí você não vai conseguir se perder e vai conseguir analisar cada uma com filtros bem estabelecidos, realmente com passo a passo, né? Sem você realmente ficar perdido. Então, o método aqui que eu vou passar é realmente muito simples, ele consiste em 5 fatores e são 5 pontos que eu acho importante a gente analisar em empresas e você vai analisar cada um deles, né? Como se realmente fosse um passo a passo. Isso vai tornar suas análises muito mais rápidas e muito mais eficientes. Então, o primeiro fator que eu destaquei aqui, que nós devemos sempre analisar uma empresa, é a lucratividade. Então, a primeira coisa que você vai analisar é a lucratividade de uma empresa. Por que a gente vai analisar a lucratividade, né? Bom, quando a gente investe em um negócio, em alguma empresa, a gente quer que esse negócio dê lucro. Porque quais são as formas de a gente ganhar dinheiro com a ação? A primeira é com a distribuição de lucros, na forma de proventos, e a outra é através de valorização da cotação da ação, que geralmente acontece quando o lucro da empresa, né, aumenta. Não sempre, mas é o que tende a acontecer na maioria dos casos. Então, como a gente está falando aqui de uma forma geral, a gente quer deixar o processo de análise de ações mais automatizado, é importante que a gente seja generalista, realmente. Então, quando a gente analisa a lucratividade de uma ação, a gente quer que a empresa dê lucro e quer que esse lucro cresça, né? A gente vai ver isso mais na frente. Bom, então, a forma de você saber se uma empresa dá lucro ou não é a gente olhando a DRE, o demonstrativo de resultado do exercício. Se você não sabe o que é isso, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou estar deixando aqui em cima. E basicamente é um documento contábil, né, que a gente vai tem algumas informações lá como receita, lucro operacional, e lá tem um lucro líquido, que é o que realmente mais importa. Então, a gente vai olhar para o lucro e dar uma olhada nele dos últimos 5 anos até hoje. E assim a gente vai ver como é que a empresa, realmente a consistência de lucros da empresa. E também é importante a gente olhar a margem, né? A margem de lucro da empresa. E uma margem boa que eu sempre destaco aqui é uma margem de 15%, né? 13 a 15% é uma margem de lucro líquido boa, no mínimo. E o que é a margem de lucro líquido? Nada mais é do que a receita líquida, né? Bom, então a empresa ela faz suas vendas, ela vai ter a sua receita, né? Sua receita bruta. Aí ela paga alguns impostos, aí depois desses impostos chega na receita líquida. Nessa receita líquida, o que sobrar depois de todos os custos vai se chamar lucro líquido, né? E o percentual desse montante é a margem líquida. Bom, então, se você realmente não conseguir entender isso muito bem, no vídeo explicando sobre a DRE eu falo mais sobre isso. E outra coisa mais importante do que a gente olhar não só o lucro passado dos últimos 5 anos e o lucro presente, é a gente ter uma perspectiva para o lucro futuro. Porque realmente o que vai permitir que a gente ganhe dinheiro no futuro é o lucro futuro, não o lucro presente. Então, é bom que você tenha perspectiva, tá? Você realmente monte um cenário, né? Olha, eu acho que vai acontecer isso, isso e isso, e por isso a empresa vai ter lucro, porque é só assim que você vai conseguir ganhar dinheiro no futuro. Então, sempre olhar também para o lucro futuro. O segundo ponto que eu destaquei aqui é o endividamento, né? Então, por que eu destaquei o endividamento? Porque uma empresa que ela não tem dívida, ou no caso, quando eu falo não tem dívida, é uma dívida controlada, ela não quebra. Então, independentemente de crise, uma empresa que ela não está endividada, ela não tem como ela quebrar, simplesmente isso. Então, e o fator da dívida ele é muito interessante porque algumas empresas elas precisam trabalhar mais alavancadas do que outras, né? Porém, tudo é uma questão de saber ter o controle da dívida, né? E como é que você sabe que se a empresa tem o controle da dívida ou não? Você vai ter que olhar realmente o histórico, né, de alguns anos anteriores e ver como é que se comportou realmente essa dívida. E outro fato super importante quando se fala de dívida é olhar o caixa da empresa. Porque se a empresa tem dívida, mas ela tem caixa para pagar essa dívida, ela está em uma situação muito confortável, né? Caixa nada mais é do que a reserva que a empresa tem disponível no curto prazo, ou seja, se a empresa precisar pagar alguma coisa urgentemente, ela vai recorrer à sua reserva de caixa. Então, e a reserva de caixa e a dívida da empresa são duas coisas que você pode observar no balanço patrimonial de uma empresa.
que é outro documento contábil que eu inclusive já gravei um vídeo sobre, vou deixar aqui em cima também. Então, um indicador interessante para a gente olhar sobre dívida é a dívida líquida. O que é a dívida líquida? Nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa. Dívida bruta é realmente o montante de endividamento que a empresa tem, e o caixa é a capacidade de pagamento no curto prazo de alguma coisa da empresa. Então, se a gente tira o caixa da dívida bruta, aí vai ficar com a dívida líquida, né? Porque aquele caixa ali, a gente considera que a empresa, ela, em algum movimento, precisa pagar essa dívida toda, e ela pode fazer isso no curto prazo. Então, geralmente, tem algumas empresas que têm a dívida líquida negativa. O que significa isso? Que o caixa da empresa ele é maior do que a dívida bruta. Logo, isso demonstra, né, uma situação muito confortável para a empresa. Então, é outro ponto aí que a gente deve ficar de olho. E outra coisa também interessante de se olhar é um indicador, um múltiplo calculado, dividindo a dívida bruta pelo patrimônio líquido, né? E a gente vai achar um índicezinho aí que é bom realmente que ele seja sempre menor do que 0,8, ou seja, que menos de 80% do patrimônio líquido da empresa esteja endividado, tá? Então, e outra coisa interessante de a gente analisar é o seguinte: quando a gente olha para a empresa e olha para a dívida da empresa, a gente tem dois tipos de dívida: a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo. Qual é a diferença, né? A dívida de curto prazo é aquela dívida que a empresa vai precisar pagar num prazo de 12 meses, e a dívida de longo prazo é um prazo maior que 12 meses. O melhor para a empresa é que ela tenha uma dívida num prazo maior possível, né? Quanto mais dívida de longo prazo a empresa tiver, em detrimento da dívida de curto prazo, melhor. Porque a dívida de curto prazo, ela pressiona muito a empresa, né? Ela trava realmente a operação da empresa, faz com que ela tenha que queimar a caixa para pagar essa dívida. Então, quanto mais uma dívida for de longo prazo, melhor para a empresa, né? E o que acontece? Às vezes a empresa tem muita dívida de curto prazo e ela tem um poder de negociação muito forte. O que ela consegue fazer é tornar essa dívida de curto prazo, tornar a dívida de curto prazo para o longo prazo. Isso se chama rolagem de dívidas. Você vai adiando cada vez mais essas dívidas, e assim a empresa ela consegue ter muito mais folga para operar. Então, é outro ponto importante para a gente ficar de olho: a capacidade de negociação e rolagem de dívidas de uma empresa. E o terceiro ponto que você vai analisar no seu método é o preço, né? Porque, dependendo da sua metodologia, você deve levar o preço em consideração, né? Porque não adianta você ter uma ótima empresa, sendo que ela está com um preço muito esticado, né? Porque isso não vai ser um investimento bom. Por melhor que a empresa possa ser, se ela tiver um preço ruim, não é um bom investimento, né? Isso é algo que os grandes investidores dizem, como Peter Lynch, como Warren Buffett. Então, é bom você sempre ter a noção realmente de que se o preço está adequado, né? Porque se você errar no timing, por melhor que a empresa possa ser, você pode ainda assim perder dinheiro. Isso é algo que Benjamin Graham destacava bastante: a importância de você ter margem de segurança. O que é margem de segurança? Você investir em uma empresa a um preço que você sabe que ele não vai cair muito daquilo, sabe? Porque você já viu o resultado da empresa anteriormente, você sabe qual o preço justo dessa empresa, e sabe que a partir de um certo ponto, aquele preço ele não vai tender muito a oscilar para baixo, né? Então, quando você investe com margem de segurança, é basicamente isso: você está comprando uma ação que você tem aquela margem de segurança, né, do preço justo, ou seja, você compra a ação a um preço muito mais baixo do que o que ela realmente vale. E uma maneira boa de a gente fazer isso, porém não muito precisa, é através de indicadores. E o indicador, né, que mais famoso é o PL, é o preço sobre lucro. Nada mais é do que a gente pega o preço da ação, a cotação da ação, e divide pelo lucro por ação daquela empresa. Então, dessa forma, a gente vai conseguir saber em quantos anos a gente vai ter aquele nosso investimento de volta, sem que a empresa cresça, tá? Se tudo continuar normal. Então, esse é um indicador PL e pode ajudar você a tomar decisões baseadas em preço. Mas a maneira mais precisa de a gente fazer isso é através de valuation, né? Que a gente vai conseguir achar realmente o valor justo, né? Quanto realmente deve ser cotada aquela ação. E aí sim a gente consegue ter aquele cálculo de margem de segurança, tá?
E o quarto ponto que eu destaquei aqui está relacionado ao crescimento. Por que o crescimento, né? Porque de nada adianta uma empresa ela estar bem hoje se ela não crescer no futuro. Porque realmente o que vai dar dinheiro pra gente se a empresa crescer. E não, quando a gente fala de crescimento é muito subjetivo, né? Crescimento de quê? A gente tem que olhar para o crescimento da companhia em si. A gente vê realmente, faz uma análise bem superficial. Poxa, será que essa empresa cresceu? Será que ela conseguiu abrir novas unidades de lojas? Será que ela realmente conseguiu implementar novos serviços, novos produtos? Então, essa é uma maneira bem fácil de se olhar, mas a gente pode olhar isso também no papel, né? De uma forma mais precisa. E a gente vai olhar também o crescimento do primeiro ponto, da lucratividade. Então, como eu falei lá no primeiro ponto, quando a gente pega a DRE de alguns anos atrás e traz até hoje, a gente consegue ver realmente como se comportou o resultado da empresa, né, envolvendo receita líquida, lucro operacional e lucro líquido, né, e alguns outros fatores. Então, se a gente vê realmente que a empresa conseguiu crescer os seus lucros, é provável, de 5 anos até hoje, é provável que ela continue crescendo no futuro. Não é realmente algo certo, mas é um ponto que é a favor, né? Então, se a gente vê o crescimento dos lucros e o crescimento da receita em geral, ver que a empresa está crescendo e ter perspectiva realmente de longo prazo, porque não adianta o crescimento passado, né? A gente quer que a empresa cresça a partir do momento que a gente invista nela. Então, olhando o crescimento como todo de uma empresa e fazendo a sua perspectiva de longo prazo, aí crescimento é um ponto extremamente importante que você tem que olhar aí quando estiver fazendo o seu método. E outro ponto interessante de se olhar é o market share da empresa, ou seja, a participação de mercado dela, né? Porque quanto maior o market share de uma empresa, mais difícil fica de ela crescer. Por exemplo, o Itaú é uma empresa que ela já tem muito do market share, então fica realmente muito difícil de ele crescer, mais do que crescer realmente de uma forma muito rápida. Então, essas empresas que elas já têm uma participação de mercado muito forte, elas geralmente têm um crescimento lento, né? E quanto menor uma empresa tem de market share, mais espaço ela tem para crescer e efetivamente tem esse crescimento mais rápido, né? E o quinto ponto que eu separei aqui para você incluir no seu método é analisar a governança corporativa de uma empresa. Esse é um ponto extremamente importante que muitas vezes passa batido na análise das pessoas, porque a governança é algo que vai definir muita coisa no longo prazo, né? Porque nada mais quando a gente olha para a governança corporativa, o que é que a gente está procurando? Saber se os interesses dos sócios, dos diretores da empresa estão alinhados com os nossos, né? Estão alinhados com os dos investidores. E tem algumas maneiras de se fazer isso. Uma delas é a gente olhar o selo da B3 para aquela empresa, porque a B3, a bolsa, ela dá selos, ela designa alguns títulos para cada empresa. Cada empresa não, mas cada empresa se enquadra em algum desses títulos. Então, a gente tem os segmentos de novo mercado, nível 1, nível 2, Bovespa+, e tradicional. O nível mais avançado no índice de governança desses é o novo mercado. Então, isso é uma maneira de você olhar realmente a governança corporativa de uma empresa, né? Porque como funciona? Quanto mais requisitos a empresa atende relacionados à governança, como ter 100% de tag along, como ter apenas ações ordinárias, mais ela vai subir nesse índice. Então, se ela está no índice Bovespa+, realmente significa algo pra gente, né? Mas isso não é tudo, tá? Não é realmente suficiente. Tem outra maneira bem interessante de você saber se os diretores estão com interesses alinhados com os seus, que é basicamente você olhar se os diretores da empresa têm ações da sua própria empresa, né? E você pode fazer isso através do site da CVM, que a CVM nada mais é como a polícia do mercado, e lá você consegue ver, né, se os diretores da empresa têm ações de suas próprias empresas, porque aí vai ficar muito mais fácil para você saber, né? Porque se ele tem ação da própria empresa e você também tem ação da empresa dele, você sabe que os seus interesses são os mesmos, né? Ele quer que a ação suba para que ele consiga ganhar mais dinheiro, assim como você. E também, você também precisa conhecer os diretores, porque é interessante você saber se aquela diretoria ela já teve tem algum antecedente criminal, né? Já teve algum caso de escândalo. E isso é muito importante você prevenir, né? Ficar com o pé atrás para empresas que têm esses diretores assim, porque vez ou outra você pode acabar se prejudicando, né? O diretor pode acabar fazendo alguma coisa e isso refletir no preço da ação. Realmente, governança corporativa é algo que no curto prazo
não faz tanta diferença assim, mas que faz muita diferença no longo prazo, né? E esse método é para você investir em ações para o longo prazo. Então, é muito importante levar a governança corporativa em questão. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Realmente, eu acredito que esse método, se você consegue aplicar, olhar para esses 5 pontos, lucratividade, endividamento, crescimento, preço e governança, você vai conseguir escolher ações muito boas, ações muito sólidas, muito robustas e que no longo prazo vai te dar um resultado muito interessante, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau.